noite, irmãos. Amigos que estão conosco aqui nessa noite. Desde já agradecemos a presença de todos vocês. E nós convidamos vocês a se colocarem de pé para nós estarmos louvando a nosso Deus com os cânticos.
é este Deus grande que nos trouxe aqui nesta noite, em uma noite que nós intitulamos e estamos realizando, iniciando a Conferência de Mulheres. Muito interessante, né, irmãos? E como aconteceu? Foi aquele ponto que passa de um ouvido para o outro, para o outro, para o outro, e chegamos a esta data de hoje. Surgiu no coração de mulheres jovens que disseram assim: vamos fazer um movimento de mulheres, vamos fazer uma conferência. Aí nós aceitamos a proposta e passamos a proposta para um outro grupo de mulheres que temos na igreja, de mulheres mais maduras, que eu faço parte, e as mais jovens, né, deram uma ideia, e nós que somos mais maduras, nós abraçamos a ideia e começamos a pensar. Começamos com o pastor, achou uma ideia maravilhosa, né, maravilhosa, e sem contar muita coisa, marcamos para esta data, 18 e 19 de outubro, esse momento em que nós mulheres estamos agradecendo a Deus por sermos mulheres, por Deus ter nos criado, nos sustentado até aqui e nos chamado para uma missão específica neste mundo. E por isso que nós estamos convidamos vocês e estamos aqui nessa noite. E queremos dizer a cada um que são bem-vindos nesta casa de Deus. E eu gostaria que todas as mulheres de nossa igreja ficassem em pé. As mulheres, as meninas, as mensageiras. As que estão lá fora, levanta a mãozinha, está a Regina lá fora. Este grupo de mulheres e de meninas, e de meninas, fomos nós que estamos sendo ousados diante do Senhor para começarmos nesta noite essa conferência. E agora, mulheres, vamos estender o nosso bem-vindo a cada uma que ficou sentada. Se tem alguém perto de você, cumprimente e diga para ela: foi muito bom você ter vindo. Isso. Os homens também, não só os pés, vamos ficar sentados. Depois eu vou falar sobre eles. Se você já cumprimentou alguém, Milena, cumprimenta a amiguinha, a sua amiguinha, né? Fala com ela. Muito bom você ter vindo. Isso. Muito obrigada. As irmãs podem se assentar. E você, irmã de outra igreja, amiga nossa, professoras nossas que estão aqui, né, Tia Manete? Né? Muito bom te ver aqui, como a Dude ali do lado. É a Dude? É, a Dude ali do lado. Que alegria nós podermos estar compartilhando as nossas irmãs da Igreja Batista Central, os nossos irmãos da Igreja Católica, os nossos irmãos da nossa cidade. Muito obrigada, porque você está conosco nesta oportunidade. Vamos orar.
E eu quero convidar aqui a irmã Janete. E ela vai estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Oremos. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Pai, agradecidos por essa noite, agradecidos por essa beleza, Senhor, que está na nossa igreja, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a PIB JM. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por ter nascido, Senhor, no coração de cada mulher, a vontade de estar aqui e ouvir mais um pouco da Tua palavra, de mulher para a igreja. Então, Senhor, muito obrigado por isso, porque o Senhor tem nos colocado de frente ao serviço para aumentar, para crescer o Teu reino, Pai. Ó Senhor Deus, agora esteja, Senhor, com a Betânia, com a Quinária, esteja, Senhor, com a Leí, com o louvor, na direção, Senhor, que seja tudo feito para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, porque confiamos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta oportunidade, a gente escolheu um tema e escolheu uma divisa. Um tema para nós nos nortearmos durante estes dias, porque será hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. Então a nossa série vai ser nessas 3 ocasiões. E nós procuramos e paramos ali. Chamadas para servir. Ele fala muito alto ao meu coração, ao seu coração. Vamos falar bem bonito? Vamos lá, sem ensaio, hein? Homens também, hein? Vamos lá? Chamadas para servir. Fomos chamadas para servir. E os homens, vamos falar assim, chamados para servir. Por que não? E eu costumo dizer que os homens são nossos adornos. Se eles não estiverem aqui, fica incompleto. E eles vêm para nos presentear com a presença, né? Com aquele carinho que eles têm por nós. E a nossa divisa, ela se encontra em Lucas 12, 35. E ela fala assim: estejam prontas para servir e conservem acesas as suas candeias. Olha que mensagem profunda. Vamos juntos falar? Estejam prontas para servir e conservem acesas as suas candeias. Lucas 12, 35. Tem uma mensagem, né, Quinária? Tem uma mensagem, né, Betânia? Toda especial. Embutida aí, neste versículo e naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E assim, porque nós queríamos uma noite bem gostosa, uma noite bem produtiva, uma noite de adoração na presença do Senhor. Aí, nós falamos assim, vamos procurar alguém que venha embelezar também conosco. E assim, nós convidamos a irmã Betânia. A irmã Betânia vai cantar agora. E ela é lá de Celina. Ela vai se apresentar melhor aqui, né? Ela é lá de Celina. A irmã Betânia é alguém muito amada pela nossa igreja, por nós. Nos ajudou já muito, né? Muito tempo.
Irmã Betânia, que Deus te abençoe e que Deus faça fluir os cânticos, os louvores no nosso coração. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria poder estar aqui, rever vocês, poder contemplar a face dos irmãos, das irmãs. Sou muito grata a Deus por me conceder essa oportunidade. Eu estava ali ouvindo aí, falando, né, sobre o tema chamadas para servir. Eu estou aqui porque entendi essa convocação. Entendi que uma vez o Senhor me chamou e eu desde então tenho me colocado, né, nessa posição de servir ao nome do Senhor Jesus Cristo, servir o reino, servir na obra e mantendo acesa a chama dentro do coração, que é a alegria de servir ao Senhor, servir com alegria. Lá no Salmo 100, o salmista fala: servir ao Senhor com Alegria. alegria. Então deve ter alegria dentro dos nossos corações para servir ao Senhor. Eu vou cantar uma canção agora, ela é bem antiga, talvez os mais antigos vão se lembrar, que é Oliveira Verdadeira, que fala um pouquinho da nossa história. Antes de conhecermos Jesus Cristo, nós éramos os jambuzeiros bravos, né? Não dávamos frutos bons, porque o nosso coração era endurecido pelo dano pecado. Mas pela graça fomos alcançados, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E hoje podemos dar frutos bons para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, pode sentar aí. Nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na
oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não sei o que Deus vive em mim. Não sei o que Deus vive em mim. Creio que muitos que estão aqui também têm pensamentos semelhantes, né? Para determinadas coisas eu vejo que tem pessoas que têm muito mais capacidade do que eu, conseguem fazer muito melhor do que eu. Quem é a Betânia? De onde eu vim? De onde o Senhor me tirou? O que Ele fez por mim? A maneira como Deus tem trabalhado na minha vida, não é? Você me vê aqui de pé e fala assim: nossa, ela é tão forte, ela é tão isso, ela é tão aquilo. Irmãos, quando a gente se propõe a servir ao Senhor, não são só rosas. Até um corinho antigo que diz: pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas também Ele é justiça. E saiba que quando você se encaixa no reino para poder servir ao Senhor, entenda que haverão dias em que você vai estar como o Salmo 126 que fala: andando chorando, semeando a semente, andando e chorando. É assim. Então, quando eu olho para mim, para as minhas limitações, para as minhas dificuldades, e nesse tempo ainda muito mais do que antes, porque vocês estão olhando para uma pessoa que foi diagnosticada recentemente com uma doença que, segundo os médicos, não tem cura. Meus rins estão parando de funcionar. Atualmente só funcionam 21%. E Deus tem me sustentado até aqui. E agora está na mão do Senhor. Então a gente serve a Deus não por aquilo, né? Por aquilo que Ele pode dar para a gente, seja isso, seja aquilo. Mas a gente começa a compreender aí na caminhada que a gente serve ao Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida. E é sobre isso que eu vou cantar agora. Eu só quero adorar. Eu propus isso no meu coração. Eu vou andando, servindo ao Senhor, deixando tudo na mão do Senhor, nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que meu Deus é fiel. Amém? Como é fiel na minha vida, também é fiel na sua vida. Glória a Deus. E é só isso que nós podemos fazer, adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas
verdade, né, irmãos? Tudo que nós temos é o Senhor que nos deu. Tudo que somos, tudo que fazemos, é o Senhor que nos guia e Ele que faz a nossa vida. Pode passar. Nós vamos ler a Bíblia. E eu gostaria de convidar você para que vocês ficassem em pé. Eu já estou, né? Que vamos ficar em pé e vamos ler esses dois versículos da palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 23 e o versículo 24. Vamos ler juntos? É sempre bom, né? Nós estarmos lendo juntos a palavra do Senhor. Vamos lá? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Podemos assentar? Irmã Betânia, novamente. Glória a Jesus. Então, irmãos, quando nós nos engajamos, né, nessa obra, no servir ao Senhor, como disse a princípio, você vai enfrentar algumas situações, os espinhos surgem, dificuldades, desafios que se levantam diante de nós. E qual a melhor maneira para a gente poder, então, obter êxito naquilo que estamos fazendo para o Senhor? É de joelhos, ou seja, orando em oração. E o Espírito Santo nos capacita a cada dia, não é? Vou louvar o Senhor com um cântico que fala sobre isso, de joelhos em união. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
de Deus. Ele abriu os olhos de Geazi para que pudesse ver o exército do céu. Mesmo que não veja, Deus está trabalhando por você. No oculto Ele te vê. Confia, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu prefiro descansar, ao invés de ficar preocupada, nas promessas de Jesus. Se não der pra ficar de pé, irmão, use a tua fé. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Se você quiser vitória em meio à luta, em meio às provas, de joelho é melhor. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Se você quiser vitória em meio às lutas, em meio às provas, de joelhos é melhor. Quiser vitória em meio a lutas e meio às provas, de joelho, orando é melhor. Vamos orar? E esta oração é uma oração de intercessão. Nós vamos pedir ao Senhor agora que Ele fale mais ainda aos nossos corações. Porque quando nós ouvimos a irmã Betânia cantar, que de joelho é melhor. Quando nós queremos vitória, quando nós queremos resolver as coisas, quando nós precisamos de resolver, de ouvir Deus falar conosco, de joelho é melhor. Nós precisamos usar a nossa fé. E o Senhor quer isso de nós, irmãs. Mulheres, o Senhor quer mulheres dedicadas ao serviço dEle, homens na presença dEle. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar no nosso coração, já falou através da música, vai falar através da palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, humildes, certos de que somos fracos, pequenos, falíveis e que precisamos de Ti. Mas também, Deus, nós reconhecemos que fomos chamadas para servir. E servir num mundo em meio às trevas, onde reina o ódio, onde reina a falta de paz, a falta de amor, a injustiça, tantas coisas
coisas que desagradam ao seu coração, Deus. Mas nós queremos te servir. Eu tenho certeza, Pai, que cada mulher, cada homem, cada menina que está na tua presença agora, veio a esta igreja nesta noite, porque sente no seu coração o desejo de ser melhor, o desejo de ouvir a tua voz. Senhor, abençoe agora a vida da irmã Quinália. Ela vai ser apenas um instrumento nas tuas mãos para falar aos nossos corações. Ó Deus, unge a tua filha, sensibilize os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a irmã Quinália, e eu falei com ela que eu vou falar pouquinha coisa sobre ela, né? Mas eu vou falar uma coisa grandiosa sobre Quinália. Ela tem um nome bem grande, mas eu vou falar só Quinália Faria. Tá bom? Tá bom. A Quinália se faz acompanhada do seu esposo, pastor Ramon. Eu gostaria que ele ficasse em pé. Da filhinha deles, a Júlia. Eles são pastor Ramon e a Quinália são pastores ali na Igreja Renovada de Rive. Eles têm a missão de estarem trabalhando ali naquele lugar. Obrigada, pastor, pode sentar. E nós temos o privilégio de nesta noite ouvir esta serva de Deus. Eu falei para ela que eu ia dizer só assim: a Quinália é serva do Deus Altíssimo. Que é a referência melhor? Não precisa, não é verdade? Então é esta serva do Senhor que nós vamos ouvi-la. Tivemos o privilégio, né? Algumas irmãs da igreja, eu com Regina, outras irmãos da nossa igreja, de ouvir a irmã Quinália lá na Igreja Batista Central. E desde aquele dia, nós colocamos no nosso coração o desejo de trazê-la aqui. E nessa oportunidade, vamos ouvi-la. Irmã Quinália, que Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, porque eu fui chamada para servir. Amém. E aceitei ao chamado do Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, mesmo não merecendo, mas como o Senhor nos deu essa graça imerecida mesmo, aqui estamos nós, como filhos amados, como filhas amadas, prontas. E pronto, que tem bastante homens aqui nessa noite também, né? Geralmente quando a gente vai ministrar em conferências para mulheres, tem poucos homens, mas hoje nós vemos aqui homens também chamados para servir. E esse chamado, eles são parceiros, são partes da missão. Sim. E é claro que o Senhor deu a cada um de nós uma missão específica. A irmã Leí falou isso quando ela abriu o culto. Ela disse: nós fomos chamadas a uma missão específica. E nós sabemos que como mulheres, nós temos a nossa missão. Como homens, vocês também têm a missão que é dada pelo Senhor. Mas nessa noite nós queremos focar um pouco mais nesse chamado que o Senhor fez às mulheres. E o tema, né, é um tema muito profundo, chamadas para servir. E quando eu fui convidada pela irmã Leíra a ministrar essa palavra, eu até disse a ela que Deus já havia queimado isso em meu coração, e eu estava
há algum tempo já a refletir a respeito disso. Então foi uma confirmação daquilo que o Senhor gostaria de efetuar em nossos corações nessa noite. Então estejamos prontas para ouvir, estejamos preparadas para receber aquilo que o Senhor, por sua misericórdia e amor, preparou para nós. Amém? Nessa noite nós já oramos. Então eu gostaria de começar lembrando do tema, né? O tema é chamadas para servir. A divisa: estejam prontas para servir e conservem acesas as suas lamparinas. Essa referência bíblica está em Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. E quando nós vemos esse tema, chamadas para servir, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: chamadas por quê? Quem foi que te chamou, mulher? Homem? Quem chamou você para estar aqui nessa noite? Quem chamou você para ser parte do reino de Deus? Quem chamou você para servir? Quem foi que te escolheu? Quem foi que te chamou? E a resposta eu sei que você já sabe: nós fomos chamadas segundo um propósito, nós fomos chamadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garantiu esse chamado através da sua entrega tão maravilhosa naquela cruz. No momento que Jesus entrega a sua vida ali, que o sangue dele escorre naquele madeiro, ali nós fomos chamadas. Ali nós fomos determinadas, nós fomos destinadas ao serviço do reino de Deus. E aquele que ouviu, creu e aceitou esse chamado, está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E está em outros tantos lugares, fazendo a vontade de Deus em todo tempo e lugar. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas Ele é um Deus justo. E se o Deus justo que servimos está operando em nós, Ele também opera as suas recompensas no seu devido tempo. Amém? Então, amadas e amados, nós precisamos entender o seguinte: se nós somos chamadas por Jesus, o primeiro ponto que eu quero analisar com vocês nessa noite é: qual é o padrão desse serviço para o reino? Quando nós, por exemplo, né, temos um trabalho, acredito que quem é que trabalha? Levanta sua mão, quem tem um trabalho aqui? Talvez você trabalhe em casa, que já é um trabalho árduo, não é? E talvez assim como eu, você trabalha fora de casa e dentro de casa, o que dobra a sua jornada, mas você só recebe por uma. Mais ou menos, nós vamos entender essa noite algo sobre isso. Mas então, quando nós temos um trabalho, por exemplo, para aquele trabalho que nós somos chamadas, existe um padrão a ser seguido, não existe? Na sua empresa, existem as regras do trabalho que você precisa executar para cumprir e para ser digna e digno do seu salário, da sua recompensa. E no reino de Deus não é diferente. Quando nós somos chamadas a esse serviço, o Senhor nos deu um padrão. E esse padrão no serviço foi dado por quem? Vamos ver? Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, vamos ler do 35 ao 45. Marcos 10. Aqui tem um padrão. Aqui nós vamos entender de que forma nós iremos fazer isso então. Nós estamos falando, lembre-se, que nós somos chamadas para servir. Marcos 10. Nós vamos ler do 35. Está sendo colocado aí na tela. Eu vou ler na mesma versão que vocês, tá bom? Então eu vou acompanhar lá na tela. Então vamos lá? E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: O que queres que eu te faça, que eu vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que
na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente para analisar esse pedido de Tiago e João, a gente fica achando interessante, né? Senhor, a gente quer te pedir algo, parece algo muito simples. Mas quando você continua lendo, e isso é confirmado na indignação dos 10 que estavam ali também, você percebe que havia no coração de Tiago e João um desejo de posicionamento em que eles pudessem ser vistos de uma maneira grandiosa. Isso é confirmado quando Jesus ensina um padrão para eles. Então eu disse para vocês nessa noite: nós somos chamadas para servir, e aquele que é chamado para servir precisa entender qual é a sua obrigação do serviço, qual é o padrão a ser seguido. E aqui a gente vê Jesus estabelecendo o padrão. Então ele nos diz: você quer ser grande? Seja o discípulo. Você quer ser o primeiro, seja o último. Porque no reino de Deus as coisas são invertidas. Aquilo que o mundo considera luxuoso, sucesso, grandioso, Deus considera como refúgio. Para ele não é nada. Então quando ele diz isso para nós, amados, Jesus diz: esse é o padrão que eu desejo que vocês sigam. Sabeis que, na minha versão, que os que são considerados grandes, governadores dos povos, eles realmente dominam e exercem autoridade. Mas entre vós, olha o padrão sendo aqui estabelecido, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. E o Senhor nos chamou para isso. Você sabe o que eu acho mais incrível em Jesus? É que Ele não disse para você fazer nada que Ele mesmo não tenha provado que era possível que fosse feito. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, no tempo em que Ele deixou a sua glória e assumiu forma de servo, nesse tempo Ele nos ensinou como nós deveríamos agir em tudo. E Ele deixou o exemplo para nós. Nós vemos esse exemplo em João, no capítulo 13, versículo do 12 ao 17. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia nessa noite, mas para que a palavra do Senhor seja assim confirmada. João, no capítulo 13, versículo do 12 ao 17, a gente vê Jesus dando um exemplo para a gente copiar. Isso aqui é fantástico demais. A gente não poderia deixar de citar. João 13, do 12 ao 17. Eu já deixei marcadinho aqui na minha Bíblia. Aqui a gente tem o exemplo. Aqui a gente tem uma lição de humildade. O que Jesus faz aqui? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés
um exemplo a ser seguido, Ele nos dá. Para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se vocês não fizerem. Então Jesus, Ele vem nos chamando para o serviço dele, mas não de qualquer maneira. Ele vem, Ele estabelece o padrão e Ele nos dá o exemplo do que nós agora, mulheres, homens, o que nós vamos ter que fazer para cumprir esse chamado, para sermos achados dignos da recompensa celestial naquele grande e maravilhoso dia em que Ele virá nos buscar, porque nós cremos nesse dia. Então, amados, nessa passagem, Jesus, Ele assume o serviço, Ele assume a posição de servo. E a palavra do Senhor nessa passagem diz que Pedro, que era alguém que logo manifestava o que estava pensando, disse: não, pode parar, você não vai lavar meu pé não. E Jesus fala o que para ele? Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, de pronto, responde o quê? Não, Jesus, fica à vontade, lava meus pés, mas também lava minha cabeça. Aí Jesus fala: não tem necessidade disso não, Pedro, vamos ficar só na lavagem dos pés mesmo. E ali Jesus vai lavando os pés dos seus discípulos. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção. Jesus, naquele momento em que Ele se prepara, presta atenção nessa palavra, naquele momento em que Ele se prepara para lavar os pés dos discípulos, Ele assume a posição de servo e Ele se coloca como alguém que está pronto para servir. Ele estava ali então, atento, posicionado. E o tema dessa noite foi descrito ali na divisa em Lucas 12:35. Vocês deixaram já resumidinho para a gente e disseram, na versão: estejam prontas para servir e conservem acesas as suas lamparinas. Em algumas outras versões, nós iremos ver aqui a palavra cingir, não é? Esteja cingidos os vossos lombos, ou cingir-vos os vossos corpos. E quando a gente começa a analisar a palavra de Deus, porque tudo que Ele faz tem coerência e perfeição, a gente percebe que essa palavra cingir, ela foi traduzida lá no Antigo Testamento, no hebraico, né? No original, Agar, mais ou menos isso, porque eu não sei hebraico, tá bom? Só para vocês terem noção. E ela significa amarrar, atar com cinto, vestir-se para ação. E a gente sabe que naquele tempo eram usadas vestes longas. Jesus usava longas vestes, os sacerdotes usavam longas vestes, até os homens também usavam longas vestes. E de maneira muito prática, quando ele dizia cingir-vos os vossos lombos, ele estava dizendo: dá uma apertada no cinto, sabe? Ele dizia isso para que aquela veste tão comprida, igual minha calça aqui, que está tão comprida aqui, ó, se não tomar cuidado eu tropeço. Você fazendo esse ato, descrito lá no Antigo Testamento, você estava se preparando para a batalha, você estava se preparando para fugir se necessário fosse, você estava cingindo, apertando para que a roupa subisse um pouquinho, né? Dessa forma você poderia correr livremente. Isso é muito interessante. Quando a gente vai lá em Êxodo 12, o Senhor está falando para nós como nós deveríamos comer do cordeiro na primeira Páscoa que foi estabelecida lá no Egito, né? E assim o comereis, os vossos lombos cingidos, que no hebraico quer dizer exatamente amarrar, atar, né? Conforme eu disse para vocês, para se preparar para a ação. E era assim: os vossos lombos cingidos, sandália no pé, cajado na mão, indicando o quê? Prepare-se para agir. Estejam prontas. Grave isso. Estejam prontas. Essa foi a primeira Páscoa, né? Lá na noite, né? Que Israel sairia do Egito.
E ali eles precisavam ter pressa, precisavam estar prontos, porque eles estavam se preparando para serem libertos, para obedecerem o mandato do Senhor e serem então libertos pelo sangue representado pelo Cordeiro imolado, que a gente sabe que com Jesus morto na cruz, esse sangue é liberado para nós, para que nós recebêssemos a libertação desse pecado que nos aprisionava. E hoje, livres, cheios da graça dada por Jesus, também libertos de uma vez por todas do pecado, feitos filhos e filhas de Deus, chamados segundo o seu propósito. Para quê? Para servi-lo. Então nós continuamos aqui, e quando a gente traz então essa palavra, lá para Lucas 12:35, que está escrito: cingivos os vossos lombos, ou cingindo o vosso corpo, em outras versões, nós também temos esse mesmo significado, porém agora trazendo mais para uma questão espiritual, não tão literal, mas mais espiritual, também dizendo: estejam prontos, estejam prontas, que foi o que vocês já fizeram, já trouxeram a tradição, estejam prontas para servir e mantenham acesas as suas lamparinas, porque manter acesas as lamparinas, a gente lembra das 10 virgens, uma parte delas muito prudentes, com azeite extra, outra parte sem, só com o suficiente para algumas horas, e tardando o noivo, apagou-se as suas lamparinas. E o Senhor, Ele diz nessa passagem: nós não sabemos a hora em que Ele vem. A hora que o noivo vem buscar a sua noiva não é dado a nós, não nos é revelado. Portanto, estejam prontas para esse dia, que as suas lamparinas estejam acesas, para que naquele dia você e eu não sejamos pegas de surpresa, não sejamos encontradas dispersas, como aquele servo citado em Lucas 12, que esse servo seja vigilante, não desanimando, porque o seu Senhor tarda em voltar, passando então a agir com dureza, maltratando os seus servos, mas agindo sempre com justiça, agindo sempre com amor. Mulheres, o Senhor nos chamou para agir com justiça, o Senhor nos chamou para servi-lo em amor. Ele nos chamou para cingir os nossos lombos, ou seja, para nos colocar em posição de serva. Ele nos chamou para sermos servas. E voltando um pouquinho, quando Jesus então vai lá lavar os pés dos discípulos, sabe o que ele faz? A palavra diz: ele pega uma toalha e ele cinge, ele amarra na cintura. Depois você pode conferir se o que eu estou falando é verdade, está lá. Ele amarra aquela toalha na cintura, como quem diz: agora eu estou pronto para servir. Agora eu também estou aqui como servo, na posição não de mestre nesse momento, mas na posição de escravo, porque eram os escravos que faziam esse papel de lavar os pés das pessoas que andavam ali, gente? Não tinha toda essa pavimentação que nós temos hoje, não, era na terra mesmo. Então isso era o papel do escravo da casa. Mas ali Jesus faz isso para que nós entendêssemos: estejamos prontas também, mulheres, homens que aqui estão, para assumir a posição de servo, não desejando ali, como naquele momento, como Tiago e João, ter posições que sejam vistas como grandiosas, mas deseje no Senhor ter a posição para o qual Ele te chamou. Porque o sucesso lá fora, lembra da inversão que eu disse que Jesus faz? No mundo, o grande é aquele que está no topo, mas no reino de Deus é o menorzinho, é o simples, é aquele que muitas vezes ninguém dá nada por ele. É esse que Jesus considera grande, é aquele que entende que, de tão pequeno que ele só pode fazer algo na dependência de Jesus. Eu só estou pregando essa palavra aqui hoje porque eu estou na dependência dele, porque eu poderia vir aqui e pregar e trazer qualquer palavra, mas se o Senhor não estivesse
você agindo através da minha vida e me enchendo do Espírito Santo, nada do que eu disser essa noite vai ter valor. Tem uma aguinha aqui, a garganta seca toda. Então nós precisamos entender que quem nos capacita é quem nos chama. E mulher, você precisa parar de olhar a sua função como menor. O mundo está pegando para nós, sabe? Há muito tempo que ele está tirando essa função da mulher, né? Descaracterizando a nossa função, dizendo que a mulher ela tem que ser desse e desse jeito, geralmente na contramão do que a Bíblia nos ordena. E é fato que nós somos chamados por Cristo, que nós somos importantes no sentido de sermos capacitados a fazermos muitas coisas, mas nós precisamos entender o nosso papel no reino de Deus, sem nos preocupar com aquilo que o mundo diz sobre nós, sem nos preocupar com a aparência que o mundo diz que nós temos que ter, mas assumindo a posição de servas e sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, e entendendo que, diferente do mundo, ter sucesso no reino de Deus é fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Se o Senhor chamou você para ser a mulher que fica na porta recebendo as outras que entram, os outros que entram, esse serviço é muito grande, porque você está obedecendo ao chamado. Se o Senhor chamou você para pregar e você obedece isso, você está sendo grande, porque você está na posição que Ele te colocou. Se o Senhor te chamou para zelar pela casa dele, trocando as lâmpadas, porque alguém precisa fazer isso, e você faz o que o Senhor te chamou para fazer, você é grande no reino dele. Se você é aquele que traz a água, você é grande no reino dele, porque grande no reino de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Lá no mundo não, é diferente. Mas nós precisamos entender o padrão que eu disse aqui no começo. Ele estabeleceu o padrão, e o padrão no reino de Deus é diferente. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e segui-la como nosso manual de fé e de prática. E Ele nos chama para isso. Portanto, mulheres, não olhem as suas tarefas como pequenas. Não olhem para suas vidas como vidas menosprezadas, mas aprendam a servir com alegria. O que foi que vocês leram nessa noite em Colossenses 3, 22 e 25? Vamos ler enquanto eu bebo mais água. Eu estou me recuperando de uma gripe, então a garganta está sofrendo um pouquinho. Vamos ler lá. Colossenses 3. Do 22 ao 25, não é isso? Ao 23, né? 22 e 23? Mas nós vamos ler até o 25, eu vou estender um pouquinho. Vamos lá? E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo, e quem fizer, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Como eu disse para vocês, no reino de Deus há paga pelo serviço. Se você trabalhou bem, conforme Ele te chamou, você vai receber a recompensa desse trabalho. Se por outro lado você for um servo mau, você também vai acabar colhendo o fruto daquilo que você plantou. Mas nós vemos aqui o seguinte: no reino de Deus, amados, no reino de Deus, tudo que a gente faz tem valor. E essa palavra nos diz: tudo que você fizer, por mais simples que você julgue, porque o Senhor pode julgar de outra forma, tudo quanto fizeres, fazer como se fosse para o Senhor, fazer como se fosse para o Senhor. Portanto, não considere pequeno aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e faça
fazendo aquilo que Ele tem ordenado. A palavra do Senhor nos diz algo muito interessante. Aquele que der apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, de modo algum perderá a sua recompensa. Aqui Jesus nos mostra que ações tão simples, pequenas aos nossos olhos, serão recompensadas diante dele, se você obedece aquilo que Ele te chamou para fazer. E nessa noite, nós precisamos pensar a respeito disso. Nós precisamos entender que no reino de Deus, o serviço mais comum, o serviço mais simples, se torna extraordinário. E isso foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração ao longo desses meses. Ele disse ao meu coração: o serviço ordinário, ou seja, o serviço do dia a dia, o serviço comum no reino de Deus é extraordinário. Mulheres, às vezes você está lá na sua casa cuidando dos seus filhos e você às vezes pensa: nossa, mas parece tão pouco isso que eu estou fazendo, né? Às vezes você está lá cuidando da sua casa, lavando as suas louças e você pensa: parece tão pequeno. Mas o serviço que você desempenha, mulher, ele será recompensado pelo Senhor. E você abençoa a sua família com isso. Mulheres, que poder incrível nós temos na vida dos filhos. Quanto nós contribuímos para eles serem bons e infelizmente também para serem maus. Quanto papel importante o Senhor deu a nós. Quanta coisa incrível Ele nos chamou para fazer. Nós temos uma capacidade, perdoem-me homens pelo que vou dizer, mas preciso dizer, vocês sabem disso. Nós temos uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que os homens às vezes não têm. Olha só lá em casa. Eu até postei ontem para descontrair um pouquinho, para o pessoal que está com sono despertar. Meu marido ontem resolveu que ia fazer a janta, ele, graças a Deus, cozinha. E eu falei para ele que a casa estava toda limpinha. Eu falei: meu bem, só não suja muito o fogão, o chão, joga uns paninhos pelo chão, porque ele mexer com fritura. Ele falou: não, deixa comigo, amor. E aí ele pega e foca um lado do fogão com um pano e vai fazer a carninha dele ali. E de repente eu estou vendo o Ramon na cozinha procurando um cheiro de queimado. Quando eu olho o pano que ele põe, pegando fogo. Ô, gente, vocês entendem o que eu estou falando? A intenção era boa? Isso não estava no script, né, meu bem? Então a intenção era ótima, e graças a Deus a gente jantou, comemos um alimento ali preparado por ele maravilhoso. O pano estava queimado. Um pano que tinha 13 anos, que é o que a gente tem de casamento, um paninho de prata, escrito que nada na mão. Um pedaço já queimou. Mas vocês entendem, amadas? É claro que a gente também comete alguns acidentes domésticos, é claro. Mas a gente tem uma capacidade dada por Deus de gerir muitas coisas. Vocês sabem disso? Não sabem? Não sabem? Nós temos essa capacidade. Uma mãe consegue ficar em casa. Eu sei que às vezes é muito complicado quando a gente tem filhos pequenos. A gente consegue preparar a comida da criança, dar uma organizadinha na casa, ver o que a criança tem que levar para a escola, organiza o material escolar, pensa no que vai fazer para a janta e ainda trabalha fora. Entre outras tantas coisas que a gente faz. E a gente que serve na igreja, tem tantas funções na igreja, se preocupa com isso também, porque a gente precisa fazer primeiro a vontade do Pai, buscar primeiro o reino dele, sabendo que as outras coisas não são acrescentadas, nunca negligenciando a nossa família, claro, mas jamais deixando o Senhor para segundo lugar também. Busque primeiro o Senhor. Então, amados que aqui estão, nós precisamos dar valor a essas funções que nos foram dadas e passar a servir o Senhor se nós estamos fazendo. Passar a fazer isso com máxima capacidade, maximizar a nossa capacidade, para que façamos mais do que temos feito, porque capacidade nós temos. A gente pode fazer muito mais. E para a gente encerrar, eu só quero citar para vocês, de maneira prática, a palavra de Deus confirma isso que eu estou falando. Tem uma mulher citada na Bíblia,
vida. Ou facilita, né? Porque ela nos mostra o padrão também. E aí, gente, eu vou ler rapidamente, só para a gente já partir aqui para o final, o exemplo prático dessa mulher que serve. A gente encontra em Provérbios 31, a partir do versículo 10. E diz assim na minha versão, ó: mulher virtuosa, ou mulher de valor, né? Quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos, olha aqui, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela assume uma posição de serva. Ela se coloca como pronta para fazer as suas tarefas. E aqui seguindo, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela mantém as lamparinas acesas. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Gente, ela cuida da casa, ela dá mantimento aos filhos, ela dá ordem às servas, ela negocia, ela trabalha também. Ela faz roupa. Ninguém passa frio lá na época da neve, porque ela cuida de tudo. E essa mulher ainda cuida do necessitado. Ela é generosa. Ela não negligencia o chamado de Deus na vida dela para amar o próximo como a ela mesma. Ela não cuida somente dos seus, então essa mulher não é egoísta, mas ela se preocupa com aquele que tem menos do que ela. No tocante à sua casa, como eu disse, ela não teme a neve, pois todos andam bem vestidos, né, de lã escarlate. Ela faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Além de tudo, ela é elegante, gente. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e ainda vende, comerciante, tá? E dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela não é dominada pela ansiedade, porque ela é organizada. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é sábia, ela é instruída e ela fala da bondade. Ela não é como a mulher má ou rixosa, né? Que quando o marido entra em casa, ele já tem vontade de sair. Não, na boca dessa mulher tem instrução de bondade aos filhos, ao marido, mas também a todos aqueles que convivem com ela. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Eu posso chegar na casa da mulher virtuosa sem avisar que eu não vou ficar surpresa com as coisas espalhadas por toda a casa. Ela levanta e os seus filhos lhe chamam de ditosa e seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você, mulher, mas tu, a todas sobrepujas. E sabe o que eu vejo isso aqui, amadas? As pessoas do meu trabalho, elas podem até achar que me conhecem, mas quem sabe quem eu sou é o Ramon e a Júlia. São aqueles que vivem na minha casa. Porque é para eles que eu mostro quem eu sou sem nenhuma máscara, sem maquiagens. Eu sou real, 100% real com eles. Então quando a gente vê que esse marido e os filhos, eles elogiam essa mulher, porque essa mulher, ela é diferenciada. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Além de todas as características dela, apesar de ter sido citado mais por último, mas não menos importante, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria dessa mulher. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Resumindo, a mulher virtuosa é uma mulher de força. E eu vou destacar para vocês, para conectar com tudo aquilo que a gente aprendeu nessa noite, 3 pontos para a mulher virtuosa, como aplicação prática nessa noite, para nós não esquecermos mais. Primeiro, ela é cingida de força. Essa mulher não é fraca.
mulher, mas eu sei que você é forte e precisa começar a enxergar em você essa força que o Senhor diz que você tem. Essa mulher, segundo ponto, ela está com a sua lâmpada acesa, ela está cheia do Espírito Santo, discernindo o tempo e a vontade de Deus. Ela sabe para que ela foi chamada, e ela não vai ser encontrada desatenta, despreparada no dia da volta do Senhor. O terceiro ponto, ela é ativa no serviço e na vigilância. Ela cumpre o seu papel de sabedoria e amor. E uma coisa importante, ela não relaxa durante a missão, ela não descansa. As mãos dela continuam a trabalhar, porque ela sabe que muitos dependem do seu trabalho. Você sabe qual que é a questão aqui? Às vezes eu, como mulher, acordo animada, destinada a cumprir o meu papel, mas no dia seguinte eu desanimo. Eu acordo disposta a servir a Deus na igreja, a assumir o papel do qual muitas vezes me ofereceram, mas eu sempre digo, não posso, porque eu tenho isso, porque eu tenho meu filho pequeno, porque eu tenho não sei o que lá, e eu vou criando um monte de desculpas para não fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para não servir, para não cingir os meus lombos e me colocar na posição de serva, para não cumprir o chamado do Senhor. E assim eu vou seguir a minha vida. Às vezes eu me animo um pouco, pego algo para fazer, mas logo eu desanimo, eu largo aquilo de lado. Não é isso que o Senhor te chamou, não é dessa maneira. Não é esse o padrão que Ele determinou para nós. Mas Ele determinou, mulher, aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás. Aquilo que você começou, você precisa terminar. Quantas vezes você já deixou projetos abandonados? E talvez você nessa noite ele esteja me ouvindo pensando, mas eu tenho dúvida daquilo que eu tenho de fazer. Comece pelo simples. Comece pelo pequeno, porque esse do reino de Deus é grandioso. O ordinário feito com diligência se torna extraordinário. Então, lavar a sua louça na sua casa é maravilhoso, porque isso vai manter o bom andamento da sua casa. Fazer a comida, que às vezes você reclama tanto, vai manter os seus filhos, seu marido e você nutrida. Coisa simples, né? Vai dar saúde, vigor e força para aqueles que dependem dessa alimentação. Levar os seus filhos para a escola vai fazer com que no futuro eles possam, quem sabe, ter mais instrução e ser guiados de acordo com a vontade de Deus. Mulher, você tem um papel importante. Servir a Deus na igreja para aquilo que Ele te chamou para fazer, vai fazer de você uma mulher de sucesso no reino de Deus. E não se preocupe em ter sucesso lá fora, mas seja a mulher que Deus te chamou para ser. E naquilo que você considera pequeno, lembre-se, é grande no reino de Deus. O menor é o maior, o maior é o menor. Começa a entender a matemática do reino. Começa a entender aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E nessa conferência de mulheres, você ainda vai ouvir mais a respeito de Deus. Amanhã tem mais, né, irmã? Não deixe de vir. Continue nesse propósito. Junta tudo que você ouviu durante a abertura, durante a ministração, durante os louvores, o que vai ser dito amanhã. Junta tudo e monta para você um plano de ação. E diga, eu quero ser essa mulher que vai estar pronta para servir. Com as lamparinas acesas, sabendo que o meu trabalho no Senhor não é vão. Sabendo que tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer como se fosse para Ele. Se eu cozinho, que eu cozinho como se fosse para Ele. Se eu limpo a minha casa, se eu dou faxina na minha casa, que às vezes a gente acha tão difícil, que você faça isso como se fosse para o Senhor. Porque o seu trabalho dele tem valor. Que em nome de Jesus, nós sejamos nessa noite servas verdadeiras e venhamos atender ao chamado que Ele nos fez. E nunca mais olhar para trás, mas seguir firme. E quando alguém falar assim, você pode, você diz, eu posso. Como disse a irmã Betânia, né? Mesmo com limitações de saúde, quando ela foi convidada, ela disse sim. Porque ela sabe quem a chamou foi o Senhor Jesus. E é Ele que vai dar as condições necessárias. Tal como para ela, tal como para mim, tal como para você que me ouve. Que assim
Pai amado, eu quero primeiro agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui nessa conferência de mulheres, organizada por mulheres que entenderam o chamado do Senhor. É certo que deu muito trabalho organizar tudo isso. É certo que em alguns momentos elas talvez tivessem pensado em desistir, mas olhando firmemente para o alvo que é Jesus, olhando firmemente para Ti, elas continuaram, e pelo atendimento delas ao seu chamado, pela prontidão delas, pelo posicionamento delas e do pastor dessa igreja, de todos que estiveram envolvidos, aqui estamos nós, recebendo do Senhor essa palavra, sendo Deus ministrados através do louvor e das orações. E nessa noite eu quero pedir, Deus, que esse tempo, que essa conferência de fato possa transformar vidas, a minha vida, a vida de cada um que aqui está, que sejamos transformadas e transformados para servi-lo com diligência, com vigilância, com competência, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, nos predestinou, que possamos te servir de todo o nosso coração, sem desanimar, mas olhando firmemente para o Senhor, cumprindo a missão por qual o Senhor nos designou. Que nenhuma de nós venhamos desanimar, e nem, ó Deus, imaginar que aquilo que fazemos é muito pequenininho, é muito pouco, porque no teu reino, Jesus, fazer a tua vontade, independente da função, se nós fazemos o que o Senhor ordenou, aí sim, Deus, nós temos sucesso, nós somos grandes diante do Senhor. Portanto, que nós entendamos essa verdade e que ela seja colocada em prática de uma vez por todas, para a glória do teu santo nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Fique conosco. Amém. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade de estar aqui ministrando essa igreja tão maravilhosa, tão atenta à palavra. Que o Senhor assim abençoe a cada um. Gratidão porque Ele nos salvou, gratidão porque Ele firmou nossos passos, colocou-nos sobre uma rocha firme, um lugar seguro. Gratidão por nos conceder este tempo de estarmos reunidos neste propósito. Vamos louvar.
Pilatos foi açoitado e nada reclamou. Os soldados batiam, riam, zombavam, ele não reclamava e dizia: meu pai, não sabem o que fazem. Foi triste ver meu mestre numa cruz pregado, foi triste ver uma coroa de espinhos a perfurar, a machucar meu mestre. Tanto ele sofreu para perdoar os meus pecados. Sou grato, ninguém faria isso por mim. Serei grato a ti pelas obras que fizeste a mim. Estou alegre, muito alegre, e vou te louvar, Senhor. És meu Deus de amor. Sou grato por tudo que fez por mim. Sou grato por me livrar de todo mal. Sou grato pelo teu amor lá na cruz. Sou grato, muito grato. Sou grato. E porque somos gratos, nós vamos agradecer. Somos gratos pelo amor do nosso Deus. Somos gratos pelas nossas vidas, as vidas de todos nós que aqui estamos, pelos nossos visitantes, por esta oportunidade que Deus está nos concedendo. E esta última música que a irmã Betânia cantou, é por isso que nós estamos dizendo ao Senhor: muito obrigado. E como dizendo a irmã Quinária, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar como mulher. E nos trouxe uma palavra nesta noite, mulheres, que mexeu comigo e mexeu com você. Não é verdade? Mexeu com os homens também, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E porque nós mulheres, nós temos essa capacidade que ela falou, dada por Deus. Quando a gente olha para cá, né, por esse cenário, a gente já vê, passou um monte de mulher aqui. Ou não passou? Anderson, quem é o Anderson? Já foi? Né? E o Anderson hoje estava esperando a gente aqui, e nós, né? Josevane, Luciana, e estava aqui, e a gente colocava e achava que não estava bom, colocava. Irmãos, para nós realizarmos esse momento, quantas mãozinhas nós temos trabalhando, quantas pessoas. E uma coisa curiosa, na igreja nós temos algumas irmãs mais experientes, mais idosas. Elas estão trabalhando nos bastidores. Elas são intercessoras. Tem alguma intercessora aí? Levanta a mão. Irmã Dalzira está ali. Irmã Lenir está ali. Eusedi está ali. Tem mais alguma intercessora? Recebeu um áudiozinho assim? Amanhã nós vamos estar falando com essas irmãs mais de perto. Mais de perto. Mas eu gostaria de convidar neste momento a Betânia e a Quinária para que elas viessem aqui. E eu queria convidar a moça que dormiu, né? Tem que ela dormiu. A Ana Luísa. Vem cá, Ana Luísa. E quem que eu vou convidar? A Ana Luísa, eu queria uma menina. Vem cá, Micaela. Isso, a Ana Luísa e a Micaela.
E elas vão estar passando as mãos da nossa. Você vai passar as mãos daquela moça que cantou. Dá um abraço e fala com ela. Fala alguma coisa para ela. Fala alguma coisa para ela. Isso. A Micaela vai fazer da mesma forma. Fala alguma coisa para quem está. Deus te abençoe. Isso. Sabe por quê que as meninas estão aqui? Porque as meninas são nossas futuras adolescentes e nós estamos pegando as meninas, mulheres, desde pequenininha, né? Por isso que eu falei que eu queria a Mileninha, porque aí, Micaela, você vai entregar esse envelopinho aqui para a Quinária. Dá um abraço bem forte nela. Você vai entregar esse envelopinho aqui para a Betânia. Dá um abraço bem forte nela. Tá bom? Isso. E nós, mulheres da Primeira Igreja Batista de Jerônimo Monteiro, queremos dizer para você, Betânia, que na figura das nossas meninas, nós estamos agradecendo de coração a presença de vocês e porque vocês embelezaram essa festa. Que Deus abençoe vocês como mulheres chamadas para servir. Chamadas para servir. Que Deus abençoe. Pode ser. E assim nós estamos terminando. Depois o pastor ainda tem a oração. E dizer para você que amanhã nós continuamos. Amanhã de manhã vai falar para a gente a irmã Mônica. Irmã Mônica é lá de Cachoeira. Já foi nossa presidente, né, associacional. E à noite a irmã Alice vai falar para nós. Então você está convidado a voltar. Mulheres da igreja, nós estamos convocadas a voltar. Pastor. O pastor. Olha só. Hoje quem manda é as mulheres. O pastor falou que ele ia só ficar sentado, que era a mulher que ia mandar. Por isso que ele está perguntando. Os meninos vão cantar a bondade de Deus e depois o pastor estará orando. Vamos ficar de pé para a gente. E amanhã, então, é à noite. De manhã a música está por conta das mulheres da igreja. À noite nós teremos o quarteto Adonai aqui na nossa igreja. Então venha adorar conosco.
Senhor, nos derramamos nessa noite de celebração. Esse tempo tão precioso, tão especial, ó Deus, tão aconchegante, cheio da presença do Senhor, onde Teu Espírito Santo, Deus, se moveu de forma tão linda, extraordinária, visível em nosso meio, falando ao nosso coração, ministrando a nossa vida, Senhor, ministrando a Tua palavra, ministrando experiências, exemplos de motivação, ó Deus, ministrando através de canções de adoração ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade reservada sobre cada um de nós essa noite. Louvado seja o Teu santo nome por cada vida amada e preciosa pelo Senhor, que está aqui nesse momento, ó Deus, nessa hora, em contrição diante da Tua presença, entregando ao Senhor, entregando a vida, a família, os sonhos, os projetos, este culto, ó Deus, que prestamos ao Senhor. Pai de amor, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, que tudo aquilo que fizemos, ó Pai, que nessa noite chegue ao Teu trono e seja agradável diante do Senhor, e que as bênçãos do Senhor se derramem sobre a vida desta igreja, sobre cada querido, amado, amada do Senhor, que está conosco nessa noite de celebração, nesse primeiro dia dessa série de conferência, um tempo tão especial que o Senhor reservou para esta igreja. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que participaram conosco nessa noite, ministrando canções de adoração, ministrando a Tua palavra, participando conosco como convidados, irmãos dessa igreja, de outras igrejas. Que a graça do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que as consolações do Teu Espírito Santo amoroso recaiam e estejam sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, no nome santo e